Olá, nerds do lado colorido da força. Se não me conhece, meu nome é Cris Gonzatti e eu criei esse canal aqui para falar sobre diversidade, gênero, sexualidade, cultura pop. Eu queria dizer roda a vinheta, mas ainda não tem vinheta. O canal ele já é um pouquinho antigo, mas eu acabei crescendo mais em outras redes, outras plataformas e não focando tanto aqui no YouTube, né? Moto. Barulho é uma coisa assim, olha, na vida do produtor de conteúdo que pode estar silêncio absoluto. Ligou a câmera, todos os barulhos possíveis vão acontecer. Então não tem vinheta ainda e eu tô realizando agora, finalmente, o meu desejo de fazer vídeos mais extensos. Finalmente eu vou conseguir começar a fazer isso. A ideia é começar tendo um vídeo extenso, tá? E quando eu tô falando vídeo extenso é mais de 8 minutos, toda semana. E aí ainda eu não decidi se quarta ou quinta é o melhor dia pra isso. Eu ainda não tenho estatísticas, né, pra essa definição. Então se tu puder dizer aqui nos comentários se tu prefere os vídeos na quarta ou na quinta, penso sempre na noite, né, em torno de 9 horas, que é um bom horário, comenta aqui pra eu saber, porque vai ajudar muito. Também vai ajudar muito se tu ativar as notificações e deixar um like se tu curtir esse vídeo, porque isso ajuda a visibilizar, fazer o canal a chegar em mais pessoas, né? Até porque o algoritmo não facilita muito a nossa vida quando a gente aborda questões relacionadas à diversidade, política, gênero, sexualidade. Bom, como eu já falei, o canal ele é um pouquinho antigo, né? Ele começou na pandemia, assim, e aí eu fiz até alguns vídeos mais extensos, mas eu nunca levei como algo recorrente, né? Essa ideia de toda semana estar aqui publicando um vídeo mais complexo, aprofundando um tema. As coisas acabaram funcionando mais em outros formatos, mais diretos, mais dinâmicos. Isso trouxe muita visibilidade, né? Inclusive o canal cresceu bastante aqui por causa dos shorts, que eu acabo trazendo da outra rede pra cá, alguns cortes. Só que os shorts, o que acontece? A entrega dele não facilita a criação de uma comunidade. Os shorts, eles acabam tendo uma entregabilidade que não é tanto pra uma comunidade específica ou pra pessoas que gostam do teu conteúdo. Tanto que tem muito hater nos comentários dos meus shorts. Se vocês entrarem, assim, em alguns vídeos que tiveram mais visibilidade, vocês vão ver que são pessoas que não necessariamente assinam o canal, mas que fazem muitos comentários odiosos. E uma das coisas que mais aparece nesses comentários é, né, o tema desse vídeo, que é qualificando, chamando o canal de lacração. Como eu falo, né, de diversidade, cultura nerd, a gente sabe que essa ideia de lacração, ela tá presente aí no imaginário desse nerd tóxico, né, ou como eu chamo, nerd de bem, que é a mistura do nerdola, né, da pessoa que se envolve com a cultura nerd, com todo o caldo cultural do cidadão de bem, da extrema direita, né, daí cria essa figura do nerd de bem. Então tem muito comentário, assim, qualificando tudo, né, que eu falo como lacre, lacração. E aí eu me interesso muito por essa ideia do que, afinal de contas, é lacração, de como surgiu a lacração, de como a lacração se transformou nessa qualificação pejorativa para esses grupos de várias produções midiáticas. Então é isso que eu vou abordar nesse vídeo aqui hoje. Eu aceito lacre em minha vida. Eu aceito lacre em minha vida. Porque eu sou uma lacradora. Porque eu sou uma lacradora. A história da lacração na internet, né, ela tá muito relacionada à população, à comunidade LGBTQIA+. Ali em meados de 2011, 2010, mais ou menos, né, quando a gente vai ter toda a cultura do videoclipe muito presente no imaginário da cultura pop brasileira, né, os canais das divas pop lançando clipes recorrentemente, e toda essa fase explosiva da Lady Gaga, né, acaba sendo um momento em que lacração começa a surgir como uma expressão que não necessariamente está relacionada, né, a lacrar algo, a fechar algo. E aí a grande responsável por esse processo de visibilizar a expressão lacração foi uma web celebridade, né, a Roma Gaga, que naquele contexto ela fazia uns vídeos assim bem engraçados, com uma pegada mais exagerada, camp, né? E nesses vídeos ela usava em vários momentos a expressão lacração, né? A Britney lacra, a Gaga lacra. E aí lacração, nesses vídeos dela, né, que começaram a circular principalmente em comunidades e grupos LGBTQIA+, lá no Facebook ainda, começou a ser utilizado esse termo lacração para falar de divas da música pop, para falar de música pop, né? Então,
lacradora se tornou um qualitativo pra Lady Gaga, pra Beyoncé, pra Britney Spears. E aí, eu consigo observar esse uso muito recorrente até ali 2016, né? Quando eu escrevo a minha dissertação de mestrado, que tem o título Bicha, a Senhora é Performática Mesmo, Sentidos Queer nas Redes Digitais do Jornalismo Pop. E nessa dissertação de mestrado, né, na pesquisa que eu fiz no mestrado, eu mapeei quais eram as linguagens que o público utilizava em relação ao consumo, né, de música pop. O que as pessoas comentavam em notícias sobre música pop e celebridades. E aí, pra isso, eu analisei o papel pop na época. E aí foi muito interessante porque tinha uma série de expressões e linguagens que eram muito próprias do público ali daquele contexto, né? Do público LGBTQIA+. Inclusive, eu faço uma entrevista com o dono do Papel Pop, né? O Felipe Cruz. E na época ele fala pra mim, assim, nessa entrevista, que o Papel Pop ele era como se fosse o Omelete, só que dos gays e das mulheres. Não tinha essa proximidade desse público que consumia aquelas notícias ali sobre música pop, celebridades, muito presente nos comentários. Tanto que uma notícia, por exemplo, no Omelete, sobre a possibilidade de ter um personagem LGBTQIA+, na Marvel, na época, gerava muitos comentários odiosos. E já começa a surgir aí, nesse contexto, né, de comentários odiosos de 2016, essa ideia de, vai vir lacração aí, vão querer lacrar. Porque o que acontece? Já começou a se observar nessas dinâmicas da internet que lacração era uma linguagem muito utilizada por homens gays, por pessoas queer, né? Queer aqui como sinônimo de LGBTQIA+, mas queer é um pouco mais complexo do que isso. Eu tenho um vídeo aqui da época que eu tentei fazer vídeos extensos em que é um aulão, né? Que eu chamei de aulão sobre teoria queer. Então, tem explicando lá todos os usos possíveis de queer. Se tu quiser assistir, eu vou colocar o vídeo aqui na tela, né, pra tu clicar em algum lugar. E aí, então, lacração se torna essa linguagem que é quase parte desse vocabulário queer brasileiro, como se fosse um pajubá da internet. Pajubá, pra quem não sabe, é uma linguagem utilizada principalmente por travestis, que veio do contexto das religiões de matriz africana. E aí tem várias palavras que as travestis usavam para se comunicar, principalmente no contexto da ditadura militar, e conseguirem ter uma comunicabilidade codificada. Tem um vídeo memético, né, que viralizou com várias dessas expressões, que é bem interessante. Aqué, aro, dinheiro, amapô, rachada. E aí, nesse contexto, né, junto com vários memes de Inês Brasil, Gretchen, da Ranger Rosa, que apareciam muito, né, nessa época do mapeamento da pesquisa que eu fiz no mestrado, começa então a se falar nessa cultura da lacração, porque daí lacração começa a sair desse espaço exclusivo, né, da música pop, e começa a aparecer também algumas discussões políticas. Então, assim, quando uma pessoa vai lá e aponta o racismo de outra pessoa, ou aponta uma atitude com transfobia, então, ela lacrou, nossa, ela é lacradora. Lacradora se torna, assim, um sinônimo para uma pessoa que arrasa, que faz algo assim que é fechativo. E aí, né, dada essa relação dessa cultura da lacração com essas afrontosidades políticas, começa a se entender, né, que essa cultura do lacre está muito relacionada a pautas de gênero, sexualidade, raça. Inclusive, nessa época também era muito recorrente o uso da expressão top. Surgiu até a ideia de hétero top. E aí era muito engraçado que tinha uma disputa que eu consegui mapear também em vários comentários de lacre e top, né? Então, assim, é como se fossem os heterossexuais tóxicos defendendo o top e as gays defendendo o lacre, né? Era uma coisa bem doida. Tinham vários memes nesse sentido que brincavam, né, com essa ideia. E também já um incômodo com essa expressão lacração sendo performada. Mas aí o interessante é que esse incômodo, ele não surge apenas nesses grupos de nerds de bem, nerds tóxicos da extrema-direita. Aparece uma esquerda também que tá muito incomodada com essa ideia de cultura da lacração, principalmente homens de esquerda. E aí eles vão começar a usar a ideia, né, de que a cultura do lacre é uma cultura de fechamento, que não é aberta ao diálogo, que é só like.
E aí tem a disseminação dessa ideia do lacre como algo lá que era, né, quase um meme de uma cultura humorística LGBTQIA+, para algo muito complexo, que estaria, inclusive, assim, ajudando a eleger Bolsonaro. Gente que falava coisas nesse sentido. Nessa esquerda mais incomodada com o que eles chamam de esquerda identitária. E aí reside um grande problema, que essa esquerda que vai pautar essa esquerda que se preocupa com questões de gênero, sexualidade, raça, de esquerda identitária, parte do pressuposto de que identidade é só o outro. Então, assim, a identidade é só a lésbica, o gay, o bi, a pessoa preta, a mulher, o branco, o homem, o hétero, o cis. Isso não é identidade. Quando, na verdade, é, né? Então, são também identidades, são também constituídas por processos culturais, né? Por processos de relação de poder, negação e anulação do outro. A gente tem muito estudo nesse sentido. Então, tem essa parte da esquerda que começa a se incomodar e a falar, né, essa esquerda identitária que tá destruindo o movimento da esquerda, que é um tópico para um outro vídeo, né, para outros, entrar em outro tópico, assim, porque é bem complexa essa discussão. Mas aí lacração começa a entrar também no vocabulário dessa cultura do nerd tóxico. Lacração, então, começa a surgir assim, eles usam lacração pra pautar as coisas que eles gostam, né? Então, assim, quando a mídia fizer algo que vai ser voltado pra esse público, ela vai estar lacrando, ela vai querer lacrar, agradar ele, vai querer fazer pra ganhar retorno financeiro desse público, pra ganhar like, pra ganhar visibilidade, enfim, pra agradar essa galera. Inclusive aí começa a surgir, né, a expressão também muito recorrente nesse contexto da cultura nerd, em canais de cultura nerd aqui do YouTube, que é a ideia de quem lacra não lucra. Isso apareceu muito forte na época do lançamento do filme da Capitã Marvel, que foi o primeiro filme com uma protagonista feminina da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel. E aí tinham, assim, movimentos muito engraçados na internet desses grupos, né? Falando que Capitã Marvel iria ser o primeiro fracasso da Marvel nos cinemas por causa do feminismo. E iria ser, né, uma forma de demonstrar que quem lacra não lucra. E aí a gente vê o lançamento de Capitã Marvel. Já tinham feito comentários também em relação à Pantera Negra, né? De quando se celebrava o fato de toda a produção ser predominantemente preta. Tinham comentários também falando, quem lacra não lucra, o filme vai ser um fracasso, aí Pantera Negra vai bem, Capitã Marvel vai bem. E aí, em relação a Capitã Marvel, começam a surgir várias justificativas, né? As pessoas só foram olhar o filme porque era importante para os Vingadores. Ou, né, ataques em relação a Brie Larson, porque ela não sorria nos trailers. Enfim, toda uma cultura de ódio muito forte em relação a Capitã Marvel, pela postura da Brie Larson também, muito crítica em relação a algumas pautas envolvendo gênero, né? Tem um momento de uma entrevista em que ela fala, né, que ela queria que a crítica cultural tivesse mais diversidade, então mais pessoas além de homens brancos, né, fazendo as críticas dos filmes. E aí isso gera um ódio muito grande, né, em torno da imagem dela nessa cultura. E aí a gente começa a ver essa ideia, por mais que Capitã Marvel tenha lucrado, que Pantera Negra tenha lucrado, essa ideia de que quem lacra não lucra, muito recorrente, né, para todo filme que se pretende com mais diversidade. Apareceu em relação a Eternos, apareceu até mesmo em relação a Minha História em Quadrinho, né, o Boy Magia contra o Monstro do Armário. E é muito engraçado, porque às vezes, né, realmente o filme não quer dizer que porque ele tem diversidade, ele vai ser necessariamente um bom filme que vai agradar o público, que vai ter retorno financeiro. Pode existir um boicote em relação, né, um fechamento da sociedade em relação às temáticas de diversidade? Pode ser, né, que isso seja um dificultador do público querer levar as pessoas para levar suas famílias, né, levarem pessoas para assistir. Tem um autor que eu gosto muito, que eu sempre utilizo em aula, né, que é o Douglas Kellner, e ele fala que a cultura da mídia, né, ela é um termômetro das transformações da sociedade. Então, quando a gente olha para o que a mídia está representando, a gente consegue entender em alguma medida o quanto a sociedade avançou ou não avançou em relação a determinados temas. E aí, do mesmo jeito que se usa a lacração, também surge esse termo, né, de cultura woke. Uma cultura woke, né, seria algo como a cultura do acordei, que é o significado literal da palavra woke
que vem do passado do verbo wake, que significa acordar, despertar. O uso de woke, ele surge primeiro na comunidade afro-americana e queria dizer pessoas que acordavam, que estavam alertas para a injustiça racial. Então elas acordavam, né? Wake, essa cultura do woke. Só que aí começa a se usar também nessa cultura woke pejorativamente, assim, para dizer que a cultura woke é essa tentativa de Hollywood de impor essas pautas à força. A Hollywood enfiando goela abaixo, representatividade de gênero, sexualidade, raça. E aí os canais nerds começam a usar todo esse vocabulário, né, seja de cultura woke ou de cultura, né, da lacração, do lacre, pejorativamente. Tu vai te surpreender com o que já foi considerado lacração pelo nerd de bem, também conhecido como nerd tóxico ou nerd preconceituoso. A Magalu, o Burger King, elfos e anões atuais, a cueca do Superman, The Boys, House of the Dragon, Game of Thrones, o Chocolate Bis, o Chat GPT, The Last of Us 2, Horizon Zero Dawn, Frozen, enfim, qualquer coisa que fuja da ideia da branquitude, da masculinidade hegemônica, da heteronormatividade, da heterossexualidade compulsória. Qual a coisa mais absurda que tu já viu ser qualificada como lacração? Porque tem muita coisa, gente. E aí hoje começam a surgir outras terminologias. Também tem a ideia dos lacrolas contra os nerdolas. Que os lacrolas seriam... Eu, por exemplo, seria um lacrola, né? Que é a pessoa que consome a cultura pop só pra ver um filme que tem lacração. E aí o filme que tem lacração é um filme que insere ali alguma temática, né, de diversidade só pra agradar esses lacrolas. E os nerdolas seriam galera crítica, sábia, que olha os filmes pra se divertir, que quer um bom filme, mas que tu nunca vê eles discutindo direção de arte, roteiro, fotografia, enquadramento, como o entretenimento tá sempre perpassado por política, enfim. Outro termo que acaba ganhando visibilidade, ajudando a criar essa ideia de que existe uma tentativa de destruir as representações dos homens brancos, cis, heterossexuais, foi muito visibilizada por uma escola de extrema-direita aqui no Brasil, que é a expressão, né, eu nem vou chamar de conceito, porque pra gente construir um conceito, tu precisa de muita argumentação teórica, percurso científico, passar por uma revista científica que os pares científicos vão avaliar aquele texto, submeter para uma revista com bom quality. E essa escola de extrema-direita não tem nada disso. Inclusive, se tu vai ver o currículo Lattes dessa galera, tu vai ver que tem pouquíssima produção científica em revista com qualis alto, né? O que é o qualis? É a qualidade de uma revista científica no Brasil e no mundo. Então, são pessoas que se dizem pesquisadores, professores, mas que quase nunca têm vínculo e produção realmente científica, acadêmica. Falam entre os seus, de si para si, não com a ciência, com aquilo que a gente realmente tem de lente teórica. E aí eles desenvolveram essa expressão, que é o parasita pós-moderno. O parasita pós-moderno seria assim, por exemplo, pega um personagem que tinha muita importância e que tinha toda uma cultura em torno dele, de visibilidade, e aí utilizam esse personagem para dar espaço para um outro personagem que vai ser alguém relacionado à diversidade, que não vai ser esse homem branco, é sempre alguém que vai ser parasita desse homem branco. Então no He-Man colocam lá uma outra protagonista, no Mad Max também entra uma protagonista mulher, Indiana Jones, o que é assim uma grande falácia em relação ao próprio caráter mutacional da cultura. Basta olhar para os direitos das mulheres, para os direitos das pessoas pretas, para os direitos das pessoas LGBTQIA+, a gente vai entender que alguns anos atrás era muito mais difícil ver algumas representações que fugissem de estereótipos, que dessem mais protagonismo para essas pessoas, por uma série de atravessamentos históricos que dificultavam que essa galera tivesse espaço na indústria cultural, voz, representação, o que não anula o fato de que a gente tem sim representações, principalmente de gênero, né, pensando em mulheres, muito foda antigamente, mas que tem alguns problemas e que precisava de mais espaço, mais visibilidade. E esse caráter mutacional da cultura faz parte da dinâmica da indústria cultural. Vai olhar o Batman ele foi se modificando ao longo de toda a sua história. A gente tem várias versões do Batman.
Então é normal que novas histórias sejam contadas dentro de um universo com novos personagens. Isso não muda o fato da gente ainda ter o He-Man lá, as histórias do He-Man. O He-Man não tá sendo assassinado, destruído. E a maior parte das produções ainda são centralizadas nesse homem branco cis hétero. Os dados mostram isso. E aí essa galera vai alegar que o lacre, ele se refere à qualidade da produção. E daí, quando a produção ela vai ser lacradora, ela vai ser algo voltado à lacração, ela vai ser algo que vai perder qualidade, que vai ter um roteiro ruim, que vai ter uma produção podre, né? Porque vai se prender na ideia da diversidade da lacração para tentar ter retorno financeiro. É óbvio que a gente pode entrar na hipótese assim de, será que as indústrias culturais fazem essas mudanças para gerar polêmica e daí trazer mídia espontânea para suas produções? Isso é uma hipótese, né, gente? Não dá para afirmar isso. A gente pode lançar como uma hipótese, mas não tem como afirmar. O que a gente pode observar essas dinâmicas e ver que sim, existe muita mídia espontânea gerada em torno dessas discussões envolvendo pretensas representatividades, envolvendo essa cultura da lacração. Isso acaba trazendo mídia espontânea para muitos filmes. E de novo, lógico que existem filmes com diversidade que são ruins. E outro aspecto muito importante que a gente precisa entender é que a arte, ela não é universal. O ponto do qual eu vou assistir uma obra, minha subjetividade, as minhas histórias de vida, o meu repertório, não é o mesmo que o de outras pessoas. Então, assim, tudo bem se eu adorar um filme e outra pessoa não gostar dele, não se identificar, a arte não é universal. E aí reside o grande problema do que se tornou o uso da lacração, ao meu ver. Não há debate sobre esses outros aspectos. Meu canal, por exemplo, que tem como foco gênero, sexualidade, política na cultura pop e nerd, é lacração pra essa galera e pronto. Tem nada pra extrair. É uma cultura da lacração, que é só lacrar, embora que sejam operacionalizadas referências, discussões, né, citações, não tem debate. A gente acaba não podendo discutir indústrias culturais, capitalismo, cooptação de pautas, que existe sim, identificação, representatividade, receptividade comunicativa, arte e por aí vai. Então a gente não pode se tornar babuínos bobocas que ficam balbuciando em bando. Lacração, 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 lacração. Inclusive tem muitos filmes que eu não gosto, assim, né, que eu classificaria como topzeiras, os filmes topzeiras, então a antítese da lacração, que é o filme pra agradar o homem branco cis hétero, né, vamos dizer assim. Embora, né, não necessariamente só homens brancos cis héteros gostam desses filmes topzeiras, mas que eu não gosto, porque eu não me identifico, mas eu ainda assim gosto de assistir eles, de analisar eles, pra entender mais sobre a nossa cultura. Velozes e Furiosos, por exemplo. Nossa, eu detesto. Mas ali tem todo o imaginário em relação à geopolítica, à configuração geográfica, né, em relação ao que pode ser destruído, o que não pode ser destruído. Tem uma cena, se eu não me engano, que é em Dubai, assim, tem várias peças de um museu que vão sendo arrastadas, né, e os carros voando de um prédio para o outro. E aquilo, né, num contexto oriental. E se fossem com símbolos cristãos, ou se fosse no museu como o Louvre, será que aconteceria uma cena dessas? São coisas que a gente pode refletir, pode perguntar e não deveria ser tabu. Enfim, ou tu morre herói pro Nerdola, ou mais cedo ou mais tarde tu também vai ganhar o selo lacração de qualidade. Agora não deixa de contar pra mim nos comentários o que tu achou do vídeo e sobre quais outros temas tu gostaria de ver eu falar aqui no canal. Eu tô planejando bastante ideia, assim, não só vídeos de análise, esses vídeos assim mais dissertativos, mas também bastante listas, indicações. Meu repertório de cultura pop é bem amplo, né? Então eu gosto de games, filmes, séries, quadrinhos. Tem bastante coisa legal. E a ideia é ter um vídeo extenso por semana. Então, dependendo do que vocês comentarem aqui, o próximo vídeo entra na quarta ou na quinta. É isso. Um beijão e que a força colorida esteja sempre com você.